Como é cobrado coparticipação no Plano de Saúde 2024? Os planos de saúde no Brasil têm se tornado uma parte essencial do cuidado com a saúde, oferecendo acesso a uma ampla gama de serviços médicos e hospitalares. Um modelo que ganhou destaque nos últimos anos é a coparticipação, que visa compartilhar os custos entre a operadora e o beneficiário. Neste artigo, vamos explorar como é cobrada a coparticipação no plano de saúde em 2024, suas características, vantagens e desvantagens, além de dicas para gerenciar esses custos de forma eficaz. O que é coparticipação? A coparticipação é um modelo de pagamento em que o beneficiário do plano de saúde paga uma parte dos custos dos serviços que utiliza, além da mensalidade fixa do plano. Isso significa que, sempre que o usuário utiliza serviços como consultas, exames ou procedimentos médicos, ele também arca com uma porcentagem ou um valor fixo do custo total. Existem diferentes formas de cobrança da coparticipação, que podem variar entre as operadoras e os planos. Os modelos mais comuns incluem: percentual sobre o valor do serviço. O beneficiário paga uma porcentagem do custo total do atendimento. Valor fixo por serviço. Um valor fixo é cobrado para cada tipo de atendimento, independentemente do custo total. Exemplo de cálculo de coparticipação. Para ilustrar como funciona, considere que uma consulta médica custa R$ 200 e a coparticipação é de 20%. O cálculo. Portanto, além da mensalidade do plano, o beneficiário pagaria R$ 40 pela consulta. Como é cobrado a coparticipação em 2024? Em 2024, a cobrança da coparticipação continua a seguir os mesmos princípios, mas há algumas nuances que os beneficiários devem estar cientes. 1. Regras de cobrança. As operadoras devem seguir regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, que regula o setor. Essas regras incluem: limites de coparticipação. As operadoras devem informar claramente os limites de coparticipação, que não podem ultrapassar 40% do valor total do serviço em alguns casos. Isso é importante para proteger os beneficiários de gastos excessivos. Transparência nas informações. As operadoras devem fornecer informações detalhadas sobre os custos de coparticipação, permitindo que os beneficiários conheçam os valores que pagarão antes de realizar um atendimento. 2. Acesso a informações. Os beneficiários podem consultar os valores de coparticipação diretamente no portal ou aplicativo da operadora. A maioria das operadoras, incluindo as que atuam sob o sistema de coparticipação, disponibiliza tabelas de preços e informações sobre os serviços cobertos, permitindo que os usuários se planejem. 3. Diferenciação de serviços. Os valores de coparticipação podem variar de acordo com o tipo de serviço. Por exemplo, uma consulta médica pode ter uma coparticipação diferente em relação a um exame laboratorial ou a um procedimento cirúrgico. É importante que os beneficiários verifiquem essas informações para entender como serão cobrados em cada situação. 4. Limites mensais de coparticipação. Alguns planos de saúde oferecem um limite mensal de coparticipação, que estabelece um teto para os gastos do beneficiário em um determinado mês. Uma vez atingido esse limite, o beneficiário não pagará mais por atendimentos adicionais no mesmo mês. Essa é uma característica muito apreciada por quem necessita de cuidados médicos frequentes. Vantagens da coparticipação. 1. Mensalidades mais acessíveis. Um dos principais atrativos da coparticipação é a possibilidade de ter mensalidades mais baixas. Como os beneficiários pagam parte dos custos ao utilizar os serviços, as operadoras conseguem oferecer planos com preços mais competitivos. 2. Incentivo ao uso consciente. A coparticipação pode incentivar um uso mais responsável dos serviços de saúde. Sabendo que pagará uma parte do atendimento, o beneficiário tende a evitar consultas e exames desnecessários, promovendo uma gestão mais eficiente da saúde. 3. Flexibilidade. Os beneficiários têm a liberdade de escolher como e quando utilizar os serviços, pagando apenas pelo que realmente precisam. Isso proporciona uma maior autonomia em relação aos cuidados médicos. Desvantagens da coparticipação. 1. Custos variáveis. Embora as mensalidades sejam mais baixas, os custos com coparticipação podem ser imprevisíveis, tornando o planejamento financeiro mais desafiador.
Um mês com mais atendimentos pode resultar em um gasto significativo. 2. Risco de evitar cuidados necessários. Um dos principais riscos associados à coparticipação é que alguns beneficiários podem evitar buscar atendimento médico devido ao custo adicional. Isso pode levar a problemas de saúde que poderiam ser tratados precocemente, mas que acabam se agravando com o tempo. 3. Dificuldade em compreender os cálculos. Para alguns, entender como funciona a coparticipação e calcular os custos pode ser complicado, especialmente se não houver clareza nas informações fornecidas pela operadora. Dicas para gerenciar a coparticipação. Para que a coparticipação seja benéfica, é essencial que os beneficiários gerenciem seus gastos de forma eficaz. Aqui estão algumas dicas. 1. Mantenha um registro de gastos. Anote todos os atendimentos realizados e os valores de coparticipação pagos. Isso ajudará a entender seus padrões de uso e a planejar melhor suas finanças. 2. Faça um planejamento financeiro. Antes de optar por um plano com coparticipação, avalie suas necessidades de saúde e a frequência com que você ou sua família costumam utilizar serviços médicos. Um bom planejamento pode evitar surpresas no final do mês. 3. Utilize simuladores. Existem simuladores online que ajudam a calcular os custos totais de um plano de saúde com coparticipação, considerando a frequência de utilização de serviços médicos. Essas ferramentas podem ser úteis para visualizar quanto você pode esperar gastar. 4. Consulte o atendimento ao cliente. Se você tiver dúvidas sobre a coparticipação, não hesite em entrar em contato com o atendimento ao cliente da sua operadora. Eles podem fornecer informações detalhadas sobre os custos e esclarecer quaisquer questões que você tenha. 5. Revise seu plano periodicamente. As necessidades de saúde podem mudar ao longo do tempo. Portanto, é aconselhável revisar seu plano de saúde periodicamente para garantir que ele ainda atende às suas necessidades e expectativas. Conclusão. A coparticipação no plano de saúde é uma opção que pode trazer vantagens significativas, como mensalidades mais baixas e um incentivo ao uso consciente dos serviços de saúde. No entanto, é fundamental que os beneficiários compreendam como é cobrada a coparticipação em 2024, os diferentes modelos de cobrança e as regras estabelecidas pela ANS. Com um planejamento financeiro adequado e a monitorização dos gastos, é possível aproveitar os benefícios de um plano de saúde com coparticipação de forma inteligente e segura, garantindo acesso a cuidados médicos de qualidade sem comprometer o orçamento.